A paz de Cristo aos irmãos, nós estamos aqui no Templo Sede da Assembleia de Deus Mistério de Caetés para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Leonardo Rodrigues da Silva e nós vamos trabalhar hoje a lição de número 3, obediência versus desobediência. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a presidência da igreja na pessoa do pastor José Mário da Silva, agradecer a superintendência da Escola Bíblica Dominical e também a direção do Instituto Evangélico de Educação e Cultura, que é o nosso seminário, na pessoa do meu amigo querido presbítero Elias da Paz. Então nós vamos iniciar hoje uma lição que é muito importante dentro do tema geral da igreja, que é obedecer mais. Eu gostei muito do tema porque dá a sugestão, vamos colocar assim, motiva o cristão a ser mais obediente do que ele diz ser. Então não basta ser obediente. Na verdade, há a necessidade de você obedecer cada vez mais. Gera em nós uma responsabilidade de avaliarmos as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos propósitos, a maneira com a qual nós nos relacionamos e nos relacionamos com a pessoa de Deus, para que possamos buscá-lo cada vez mais e sermos cada vez mais dignos da sua presença na nossa vida. Então não basta obedecer, nós precisamos obedecer cada vez mais. E frente a isso também tem as circunstâncias do mundo, tudo que tem acontecido, toda a multiplicação da iniquidade, todas as afrontas que os cristãos têm sofrido em todo o mundo, todas as dificuldades do nosso dia a dia, os desafios que são apresentados e a necessidade de nós nos posicionarmos frente a esses desafios. Então está sendo ofertado diante de nós diversas possibilidades e nós precisamos nos posicionar frente a essas possibilidades. Então, dentro dessa lição, obediência versus desobediência, é como se a lição nos apresentasse dois caminhos, duas possibilidades. E nós precisamos nos decidir por algum desses caminhos. Nós não podemos ficar, como dizem por aí, no dito popular, em cima do muro. Então, obediência versus desobediência. São dois comportamentos, que se contrapõem. Não há possibilidade ao cristão, eu já começo dizendo isso de uma forma muito veemente, O cristão convicto, verdadeiro, ele erra, ele tem dificuldades, mas é inaceitável que o mesmo ser, em si mesmo, conviva com a obediência e com a desobediência. Ou é uma coisa, ou ele é obediente, ou ele é desobediente. Nós temos que gerar em nós essa responsabilidade. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte, está lá em Deuteronômio capítulo 11, versos 26 ao 28. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha o que Moisés está dizendo. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Duas possibilidades. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Observe que a obediência e a desobediência, que fica aqui bem incluso no termo cumprirdes, ou você cumpre ou você não cumpre, gera consequência. E qual é essa consequência? A bênção ou a maldição? O texto bíblico é bem claro, Moisés não negocia com as palavras nas suas últimas instruções. Existem dois caminhos e o nosso desafio é escolher bem diante de Deus. E toda escolha, toda decisão que é feita gera consequência. Todas as decisões que nós tomamos geram consequência. Há um dito, que é um conhecimento que traz à luz à nossa mente, que o homem ele é resultado das decisões que ele toma. Então revela muito do seu caráter. Você é um cristão, você é uma cristã, Muito do seu caráter é revelado a partir das decisões que você toma, porque revela justamente o que está no seu coração. E Deus conhece, e as consequências já estão determinadas pela palavra de Deus. A verdade prática diz assim: em relação à palavra de Deus, atitudes de obediência ou desobediência competem às decisões do homem natural. Porém, ao cristão, desobedecê-la já deixou de ser uma opção, é uma obrigação. O que eu estou dizendo aqui? Existe a possibilidade de obedecer ou desobedecer a palavra de Deus. Só que se eu sou um cristão, você é um cristão, uma cristã, isso já deixou de ser uma opção. A obrigação é cumprir
aquilo que Deus determinou na sua palavra. Nós não podemos fugir disso. Não tem negócio, não tem como negociar princípio e valor descrito na palavra de Deus. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Não tem mimimi cristão. Ou você é obediente ou desobediente. Principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Nós sabemos aí de tudo que vem acontecendo. As pessoas que têm comprometimento com as Escrituras Sagradas têm anunciado Jesus cada vez mais. Sabemos que Jesus está às portas e precisamos tomar a posição de obediência diante da sua palavra. A leitura bíblica em classe eu não vou fazer toda, mas os irmãos têm aí disponibilizados na sua lição. Está em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 13, que esse texto foi o texto que mais me impactou quando eu me converti. Isso tem um pouquinho de tempo, não é? Mas eu vou só ler o primeiro versículo, que é por onde eu vou começar a introdução da lição de hoje. De sorte, diz Paulo à igreja em Filipos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A partir desse versículo, ele fala de como Jesus se humilhou para que o propósito do Pai fosse cumprido a partir da vida dele, através da vida dele. E ele diz a nós, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha o tamanho da responsabilidade. Que sentimento é esse? O mesmo comprometimento, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a mesma caminhada, o mesmo caráter, a mesma imagem moral. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo nos chama a atenção para esse objetivo. E o que significa isso? Obediente. No mesmo texto, Paulo vai dizer que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi crucificado em decorrência de uma obediência ao Pai, em que ele se humilha para que nós fôssemos beneficiados. Quem somos nós? Quem somos nós para não revelarmos, demonstrarmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Esse é o cerne da nossa lição de hoje. Esse é o principal objetivo que nós precisamos alcançar com aquilo que nós vamos aprender. Eu vou falar dos pontos da lição, ponto a ponto. Os irmãos podem acompanhar nas suas revistas. E aí eu faço não uma provocação, mas eu dou um conselho aos professores que estão nos assistindo. A lição que vocês têm nas mãos é uma referência. A sua obrigação é aperfeiçoar aquilo que vocês têm nas mãos. Então vocês terão aí, na sua lição, textos bíblicos importantes que vocês irão consultar, mas você vai permitir que o Espírito Santo te use, em obediência à palavra, você vai permitir que isso aconteça, para que você possa aperfeiçoar esse material, enriquecer essa lição e trabalhar com seus alunos. E aquele que é aluno, que ainda não é professor, mas pode ser, que você possa permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Isso não tira a sua responsabilidade também de estudar mais, além daquilo que a lição apresenta. Mas aí nós vamos didaticamente tratando de ponto a ponto, não lendo a lição toda, mas escalando as principais questões aqui que nós podemos trabalhar. Na introdução eu faço uma pergunta. Diz assim: que caminho seguir diante de todas as possibilidades e circunstâncias que vivenciamos em nosso dia a dia? Veja bem, para pensar aí. O que o mundo te oferece? O mundo tem te oferecido mais do que aquilo que você espera de Deus? Estou falando para você fazer uma pergunta a si mesmo. Aquilo que tem apresentado para que você possa alcançar está de acordo com o que a Bíblia estabelece para a sua vida? O que a vida tem apresentado a você? Como estão as circunstâncias, ou seja, os fatos que não dependem da sua vontade? O que tem acontecido na sua vida? As dificuldades, os desafios, as perseguições, dificuldades profissionais, escolares, na vida pessoal, no seu casamento, na sua família, não importa. Quais circunstâncias você tem passado na sua vida, e que exigem de você uma decisão a ser tomada? Por que eu começo a introdução com essa pergunta? Porque a sua decisão vai determinar se você está no caminho da obediência ou da desobediência, como eu falei lá no início. Por isso que eu começo com essa pergunta. O primeiro tópico, o título diz assim: a relação obediência versus obediência. Eu quero dizer como esses comportamentos, eles estão relacionados com a nossa natureza. Vou começar de dentro para fora. Por que obediência? Por que desobediência? Da onde isso surgiu
no contexto do ser humano, na sua construção enquanto ser humano, de uma forma bem objetiva, né, para que você possa aprofundar nos seus estudos. Eu começo no subtópico 1 do primeiro tópico a colocar definições, definir o que é obediência e o que é desobediência. Em linhas gerais, obediência: uma pessoa que segue, cumpre ou cede às normas ou ordens de alguém, ou seja, um cumpridor de ordens ou de normas. O cristão, nesse contexto, é um cumpridor das normas de Deus estabelecidas pela sua palavra, né? E a desobediência é o contrário disso, é a insubordinação, é a transgressão, né? Ou, em linhas gerais, de uma forma bem popular, é você assumir a imagem do inimigo de Deus, o pai da mentira, o pai da desordem, né? Aquele que busca os filhos de Deus, né? Busca se aproximar dos filhos de Deus para tirá-los do caminho. Então, a decisão pela obediência ou pela desobediência vai revelar também com quem você se parece. Nós vamos ver isso mais adiante. E eu coloco no subtópico 2 a relação que esses comportamentos têm com o pecado original. Olha como é que isso está bem associado à nossa própria estrutura, na nossa criação, na nossa capacidade de escolha, ou liberdade de escolha dada por Deus. As pessoas se enganam por aí que o exercício da liberdade é o exercício comportamental sem regra, sem norma, sem que ninguém te diga o que fazer ou o que falar. Para o cristão, o exercício da liberdade, né, é a sua capacidade de agir e de pensar dentro dos limites estabelecidos por Deus. A nossa liberdade é estabelecida com ordem, com submissão à autoridade divina. Isso para nós é liberdade. Sermos livres é obedecermos a Deus. Então, o que o mundo vai dizer para você? Quer ser livre? Né? Você tem que se despir dessa religiosidade. Você tem que se afastar dessas normas estabelecidas pela religião que você segue. Você não precisa ter uma profissão de fé. Isso aí os filósofos existencialistas falavam direto sobre isso. Todos eles ateus. Porque o objetivo é afastar você da sua vida espiritual com Deus. É te tirar do caminho da salvação. Então não tem essa para crente de liberdade sem norma, não. O exercício da liberdade para o cristão tem ordem, tem obediência, tem submissão à autoridade. Isso precisa ficar bem claro, né? Então a obediência a Deus significa submissão à sua palavra, aos princípios que Ele mesmo estabeleceu como fundamento. Então, se eu sou obediente a Deus, é porque eu observo aquilo que Deus determinou. E na relação com o pecado original, cabia ao homem essa submissão. O que acontece lá no Éden? Os irmãos sabem. Está lá no texto de Gênesis capítulo 2. Foi ofertada uma nova possibilidade. É sempre assim que as coisas acontecem. É ofertado um novo caminho para você, que para a sua natureza humana, né, é satisfatório, é atrativo. E isso faz com que você seja impulsionado a desobedecer à autoridade, né? A se insubordinar, a transgredir. E nós vamos ver, a partir do pecado original, as consequências que isso gerou. E a consequência principal, que eu destaco no terceiro subtópico, é a questão da natureza pecaminosa. Por meio do pecado original, lá de Adão, de Eva, né, por terem desobedecido a Deus, se alimentado do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a única determinação que Deus fez para eles naquele momento, né, que tirou eles da plenitude da presença de Deus, da possibilidade de ver Deus face a face, de ter Deus na sua presença, porque eles eram pessoas que não tinham cometido pecado ainda não tinham transgredido. Eles perdem isso por meio dessa transgressão, e é gerado no ser humano, a partir do homem e da mulher originais, a natureza pecaminosa. E essa natureza que nós temos nos impulsiona ao mal. Então, o que eu estou dizendo para você? Estou falando em palavras bem simples. O homem natural, estou falando homem natural, ele é inclinado à desobediência. O homem natural, ele é inclinado a fazer o que é mal aos olhos de Deus. Se não houver um despertar espiritual em que esse homem natural, carnal, né, se revele, ou seja transformado em um homem espiritual,
que desfruta da presença de Deus, ele vai continuar fazendo o que é errado. Então há uma necessidade de despertar. Há uma necessidade, usando um termo bem conhecido, de conversão. Aí está a conversão. A mudança de direção, de um caminho de desobediência para um caminho de obediência. E esse caminho de obediência, ele é perfeito porque o caminho é Cristo, mas a sua caminhada ela é imperfeita. Isso não significa que você será homem perfeito quando você estiver caminhando. Você vai ter dificuldades. Você vai falhar. Mas aí você vai contar com a misericórdia de Deus. Você vai contar com o auxílio do próprio Senhor, que vai te fortalecer, que vai te trazer de volta ao caminho. Mas o coração, o seu coração precisa estar aberto a isso. Não pode estar fechado a isso. E aí Paulo, está dentro desse subtópico 3, ele vai destacar o conflito interno no homem. Olha a relação da obediência com a desobediência com a sua própria natureza, com o seu ser. A batalha da mente, aquilo que está na sua cabeça. Todo homem, ele não tem super crente, tá? Todo homem pode ser o espiritual ou o carnal, não importa. Existe um conflito interno na sua mente pelo escolher certo, o caminho do bem, ou pelo escolher errado, o caminho do mal. Todo mundo passa por isso, é da própria natureza humana. E o homem que erra, que falha, ele tem consciência de que está fazendo errado, a não ser que ele seja alguém com algum tipo de problema mental. Mas que tem alguma consciência, ele vai saber que está fazendo errado, praticando mal. Não tem conversa, não tem pecado sem querer. Ele sabe que está fazendo o que é errado. Lá no Éden, novamente trazendo o exemplo que foi dado, né? Eles sabiam qual era a determinação de Deus. E eles não se submeteram à determinação, ou seja, eles não cumpriram o que Deus determinou, porque eles decidiram não, na verdade, se submeter a isso. Decidiram dar ouvidos ao que a serpente, ou que o inimigo de Deus, apresentou como nova possibilidade. E o que acontece com o nosso dia? Me lembra muito aquele desenho animado, né, do anjinho e do diabinho, um em cada ombro. E eles influenciando a mente humana, né, e o homem ali sem saber para onde ir. E tem que ser tomada uma decisão. Quem vai substanciar, usando essa figura de linguagem, o anjinho, que está aqui dando bons conselhos? A palavra. O próprio Deus está ali, te fazendo lembrar, o Espírito Santo, daquilo que você precisa fazer. E do outro lado, está o inimigo de Deus, vai por aqui, não precisa cumprir isso não vai acontecer nada com você, ninguém está vendo. E na mente humana, essa guerra. Porque o homem, antes de fazer o mal se origina na mente. Aqui é o campo de batalha. Mas você tem o domínio disso. O domínio de escolher o que é certo. E aí a gente vai para o segundo subtópico. Vou perder muito tempo não, irmãos, porque senão a gente fica numa aula muito longa. No segundo tópico eu coloquei assim: desobediência, porta aberta para a derrota. O resultado da desobediência é derrota. Não tem outra coisa. Mas eu estou desobedecendo a Deus, eu me afastei dos caminhos do Senhor, estou vivendo uma vida satisfatória. Mas a gente sabe que a vida ela não se resume somente a essa caminhada. A gente sabe que as consequências de uma vida de obediência ou desobediência vão além do que aquilo que os nossos olhos enxergam. A própria palavra revela isso. Então, desobediência é um caminho para a derrota, não tem outra consequência. Mas aí eu vou trabalhar isso com mais calma com vocês. No subtópico 1, eu coloco assim: a desobediência gera aparente autossuficiência. Isso aqui é um negócio que para o ser humano pega, né, atrai muito. O ser humano ele tem o desejo de ser autossuficiente. Eu posso pela minha força, pela minha capacidade intelectual, eu consigo pelo meu poder aquisitivo, pela minha posição social, pela minha posição na igreja. Eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém, muito menos de Deus. Voltando ao Éden, quando Satanás ele fomenta no ouvido do ser humano assim: olha, pode comer, certamente não morrerás, como diz lá o texto. Ou seja, perverte a ordem que Deus havia estabelecido, porque Satanás ele distorce as escrituras, e tem homem que acredita nisso, tá? Então ele vem e distorce, ou seja, você não vai morrer, e coloca mais: o temor de Deus aí, do Criador, é que você conheça o que ele conhece.
é que você seja independente dele, que você se liberte, né, desse controle de Deus sobre a sua vida. E é justamente isso, dessa forma que Satanás opera hoje em dia. Tentar gerar no coração do homem aquilo que está no coração perverso dele. Um sentimento de autossuficiência de Deus. Ele sabe que Deus controla todas as coisas. Que nas mãos de Deus está o poder para que todas as coisas existam ou inexistam. Mas ele quer gerar em você um caminho perverso, a partir de um coração perverso, que te afaste do seu Criador. E esse sentimento de autossuficiência, não preciso de Deus, não preciso da palavra, não preciso estudar, já sei de tudo. Aí o pessoal aí, os intelectuais de plantão, que acham que não precisa aprender mais. Isso gera uma aparente autossuficiência que vai te gerar derrota. Porque isso é soberba. E a soberba gera ruína. Isso aí é o retrato fiel de Satanás, que nós não podemos assumir. Semente da insubordinação foi o termo que eu utilizei nesse subtópico. Satanás quer gerar no coração das pessoas uma semente de insubordinação. Fica como semente se a pessoa, o Espírito Santo alerta, né? Justiça, juízo, acerca do pecado, vai falar, olha, vai por aí não. E você não deixa aquela semente brotar, pega aquela semente, joga no fogo, joga fora, legal, essa é a batalha da mente. Mas se você deixa essa semente germinar, se transformar numa grande árvore, aí vem, o fruto que você vai produzir é um fruto reprovado por Deus. Então não deixe ser gerado no seu coração a semente da insubordinação, uma aparente autossuficiência, ou seja, uma caminhada independente do Criador. Paulo chama de filhos da desobediência. Olha só que coisa pesada. Esses autossuficientes, esses que não querem ser dependentes de Deus, são filhos da desobediência, resultados da desobediência. E esses resultados da desobediência produzem outros geradores de desobediência. Gente, mas irmão, você está falando para a igreja, numa escola bíblica dominical, principalmente. Paulo estava falando para quem? Para ímpio? Paulo estava falando para a igreja. Então nós não podemos ser filhos da desobediência, jamais. E é um alerta que nós precisamos fazer numa lição como essa. O segundo subtópico diz assim: a desobediência gera distorção da imagem moral. O Éden, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, que peca, insubordinado, transgride o que Deus estabeleceu, fere a própria santidade de Deus, ele perverte a imagem moral de Deus no seu ser. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, todos vós com o rosto descoberto, ou seja, aqueles que estão encontrando um caminho de reconciliação com Deus, refletindo como espelho a glória do Senhor, sois transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. Todos nós com o rosto descoberto, que não queremos mais ser filhos da desobediência, refletindo a glória de Deus em nós, que é o nosso encontro com Cristo, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Imagem de quem? Na imagem de Deus, na imagem de Cristo, diferentemente do que aconteceu lá no Éden. Então existe um caminho que é para filho da desobediência, existe um caminho que é para a recuperação dessa imagem moral, e esse caminho é a obediência a Deus e a sua palavra, né? Então nós não podemos ter caminhadas independentes do Criador, e não podemos ter a nossa imagem moral de Deus maculada pelo pecado, pela desobediência, deteriorar o nosso caráter. Por exemplo, nós falamos muito, principalmente na educação cristã, sobre o caráter cristão. Para a ciência, o caráter ele é inato. O indivíduo nasce de determinado modo e as consequências da vida dele, né, são consequências de um caráter inato nele gerado. Para o cristão, não. Vai sendo construído. Por isso que nós cremos, temos convicção de que alguém que está no pecado, alguém que está na desobediência, até mesmo um criminoso, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele tem o seu caráter transformado, porque Deus pode fazer isso. Deus pode transformar o caráter das pessoas. O que compete ao indivíduo? Caminhar no caminho de Deus, que é Cristo. Vai gerando um aperfeiçoamento do seu ser, do seu caráter, que nós chamamos santificação. Então é o caminho de volta a Deus que o homem
houver abandonado no passado. Então nós precisamos ter atenção a isso. Essa distorção da imagem moral precisa ser recuperada. Não a distorção, mas a recuperação da imagem moral. E em terceiro subtópico, que eu acho que é o mais grave, aliás, não tenho certeza, que é o que eu falei lá atrás, a desobediência gera ruptura e condenação. Desobediência gera afastamento, gera um abismo entre o indivíduo e Deus. O indivíduo vivo gera morte espiritual. Ruptura com o seu Criador. O indivíduo vivo pode estar morto. E se o indivíduo morre, estando morto espiritualmente, ele permanece morto eternamente. Então, condenação. A desobediência gera ruptura e condenação, que é a consequência que a Bíblia descreve para Satanás e para todo o seu povo. Nós não queremos participar disso. A promessa para nós, filhos da obediência, Paulo chama filhos de Deus, né? A consequência para nós é outra. É uma vida de glória, na presença de Deus, em que em todas essas circunstâncias que nos impulsionam muitas vezes a fazer o que é errado não existirão mais, em que a dor que nós sentimos em decorrência dessas circunstâncias, o choro já não existirá mais e nós viveremos uma vida de gozo pleno na presença de nosso Deus. Essa é a promessa para os filhos de Deus. Mas para os filhos da desobediência, é ruptura e condenação. Então ainda há, isso tem que ser alertado bastante na igreja, né? Porque infelizmente temos na igreja pessoas com dificuldades. Quem sabe até pessoas que estão mortas espiritualmente. Então há uma necessidade de despertar, de chamada de atenção. Paulo fez isso no primeiro século. Não tem problema nós fazermos isso hoje não. Primeiro século da igreja, ele faz diversos alertas muito mais leves do que nós fazemos hoje na igreja. Aliás, muito mais pesados. Nós fazemos alertas muito mais leves hoje do que Paulo fazia no primeiro século. Então há uma necessidade de nós conclamarmos o povo de Deus à obediência, porque ruptura e condenação não é para o povo de Deus. Não é. Terceiro tópico, consequências de uma vida obediente. Tópico final da nossa lição, os irmãos acompanham comigo. Então, assim como há consequência para uma vida de desobediência, também há consequência para uma vida de obediência, eu já até comecei a falar aqui. E o primeiro subtópico eu destaco, por quê? Porque é algo que aconteceu na vida de Jesus. Aconteceu na vida de Jesus. Jesus, ele é o maior exemplo, a maior referência que nós temos, porque ele em tudo foi provado, para que pudesse deixar um caminho, uma possibilidade, em que eu identificasse, Jesus passou por isso, Jesus teve essa dificuldade, Jesus morreu para cumprir o propósito de Deus. Então nós temos que ter essa convicção de que Jesus é a nossa maior referência, em qualquer lição, em qualquer aula, aí me dirijo aos professores, qualquer palavra que você for dar, se você é pregador, professor, se você trabalha na oração, se você prega para o seu colega de trabalho, se você está na fila do banco e vai estar evangelizando, distribuindo folheto, Jesus precisa ser o centro de qualquer coisa que você faça, porque ele é a nossa maior referência. E aí eu trago a referência a Jesus mais uma vez, assim como eu coloquei na leitura bíblica, para falar sobre a vitória nas tentações. Porque uma vida obediente é que produz vitória sobre as tentações. Qual é a tentação? O que é uma tentação, para colocar numa figura de linguagem? É uma casca de banana que é lançada na sua caminhada, que se você escorregar e gerar uma ruptura, você não levanta mais. É isso. E quem lança essa casca de banana? O inimigo de Deus. O tempo todo buscando te afastar dos caminhos do Senhor. E isso aconteceu com Jesus. Jesus foi tentado em 3 áreas, que é concernente à vida de qualquer ser humano. Jesus foi tentado naquilo que atrai os olhos. Jesus foi tentado na sua necessidade da carne, que é o alimento. Jesus foi tentado no desejo de autossuficiência do homem, quando é a soberba da vida, quando ele disse, Satanás diz a ele, olha, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Aí imagina o ser humano, opa, poder, opa, dinheiro, está muito distante de nós não, irmãos. Essa possibilidade aí você não vai ter desse jeito.
mas tem um jeitinho aqui que vai te dar um benefício maior. Então são áreas que nós somos tentados, naquilo que deseja a sua carne, a sua natureza pecaminosa, o seu desejo insaciável de satisfação pessoal, né? que os gregos chamavam de hedonismo, busca pela satisfação, pela satisfação da concupiscência, do desejo da alma humana a todo custo, né? Então Satanás vai te tentar nessa área, na sua natureza carnal, na sua natureza pecaminosa, que precisa lá o tempo todo você estar em contato com o Espírito Santo, para que na batalha da mente ele vença, né? Ele vai trabalhar naquilo que te atrai, os seus olhos. Opa, isso é bom para mim. Olha o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha aí que coisa maravilhosa para ser consumido. Olha aí coisa que eu preciso alcançar, mas de repente não é o que Deus quer para a sua vida. Ele vai tentar você no desejo de poder, de autossuficiência, de você, pô, uma vida, eu sendo crente, passo por uma dificuldade danada, eu vejo fulano, né, que não tem fé em nada, não está nem aí para Deus e prospera, isso na sua visão natural, né, de homem natural, e aí você vê aquela coisa, né, poxa, ele conquistou e eu não conquisto, eu sou fiel a Deus, e você acha que aquilo que Deus tem para você é aquilo que a outra pessoa tem, e de repente é algo muito maior e muito melhor, que é a sua salvação. Então nós não podemos abrir mão disso, nós temos que superar, passar por cima dessas tentações, possibilitadas muitas vezes pelo inimigo, para que nós possamos caminhar com obediência a Deus. Quando você é obediência à palavra de Deus e a tentação se apresenta, você rechaça. Como Jesus fez isso? Pela palavra. Observe no texto que Satanás utiliza a palavra. Está escrito isso, né? Porque você pode fazer isso, porque ele sabe, ele conhece, e ele vai usar isso contra você. E aí o que Jesus utiliza contra ele? A palavra. Faça isso na sua vida. Obedeça a palavra, cumpra a palavra, determine pela palavra, porque é assim que Deus nos ensina a fazer. E aí você supera as tentações. Vida obediente, vitória sobre as tentações. Ponto 2, dentro desse tópico, testemunho fiel e autêntico. Olha, isso aqui pega, hein? Está pegando nos dias atuais. Testemunho fiel e autêntico. Por quê? Porque não pode ter crente demagogo e hipócrita. Isso é comportamento do fariseu. Jesus já condenava isso no tempo dele. Então o que é hipocrisia? Comportamento falso. Aparentar ser uma coisa que você não é. E o que é demagogia? Discurso falso. Fala coisas bonitas, atrativas, mas que você mesmo não acredita. Não tem espaço para crente demagogo e hipócrita nesse tempo. Mas há espaço para os crentes fiéis, autênticos, que dão testemunho, que são reconhecidos por aquilo que são, no seu verdadeiro caráter. Uma vida obediente produz testemunho fiel, autêntico, sem hipocrisia e demagogia. O tempo da brincadeira passou, irmãos. Jesus está às portas. Não dá para você ser duas coisas. Ou é ou não é. Ou é cristão ou é outra coisa. Ou é obediente ou é um desobediente. E na dificuldade, se arrependa e retorna ao caminho. Terceiro subtópico: benefícios vindos do alto. Então, além de você alcançar vitória sobre as tentações, de você apresentar um testemunho fiel, autêntico, que as pessoas te reconhecerão como um cristão verdadeiro, as pessoas vão procurar você pedindo orientação, ajuda. Se isso já não acontece, né? É normal que aconteça esse tipo de coisa. Nós somos transformados, as pessoas são transformadas por meio da obediência em filhos, da desobediência em filhos de Deus. Como eu falei, as bênçãos do Senhor alcançam. Esse é um texto que todo mundo gosta de pregar, Deuteronômio capítulo 28, que fala sobre as bênçãos da obediência e diz que as bênçãos de Deus alcançam aqueles que são obedientes. Tudo bem que ninguém prega sobre o castigo da desobediência, mas não tem problema não. Nesse ponto aqui, a gente já falou muito sobre desobediência, né? As bênçãos do Senhor alcançam. Mas quais são as bênçãos do Senhor? São as bênçãos do Senhor. Você não vai determinar que bênção que Deus tem que te dar. Ele vai dar o que é melhor para você. E certamente, se você é fiel a Ele, está na presença dEle, você é obediência aos seus princípios e valores, aquilo que é determinado pela palavra, as bênçãos de Deus alcançarão a sua vida, alcançarão a sua casa, porque isso é promessa de Deus. Está na palavra de Deus, e Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele determinou. Deus também supre as nossas necessidades. Eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 6,
né, que fala sobre ansiedade, né, o homem preocupado sobre o que vai comer, sobre o que vai vestir, né, e aí ele fala lá no final do capítulo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus supre a necessidade daquele que é obediente a Ele. Deus supre a necessidade daqueles que priorizam o seu reino. Deus faz isso porque Ele é fiel, a palavra de Deus demonstra isso. Então Ele supre, além das bênçãos que te alcançam, Ele supre as suas necessidades. E mais, diz lá em Efésios capítulo 1, bênçãos espirituais são dispensadas. Então, na ordem espiritual, né, benefícios também são dados a você. Vou citar alguns para aqueles aí que estão trabalhando na igreja, como os irmãos estão, professores de escola dominical, os alunos que também trabalham na obra do Senhor. Quantas bênçãos espirituais não têm sido derramadas sobre a sua vida? Na santificação, no serviço cristão, dons espirituais. O principal, que é a manifestação do fruto do Espírito, que é de dentro para fora. O Espírito Santo trabalhando na sua vida, no seu interior, transformando o seu caráter. Bênçãos espirituais são dispensadas daqueles que são obedientes. E a aprovação final de Deus, que é a maior bênção que é dispensada sobre a vida daquele que é obediente. Você chega no final de uma caminhada. Nós estamos chegando lá, irmãos. No final da nossa caminhada. Você chega no final da sua caminhada com todas as dificuldades que você passou na sua vida. Muitas vezes você falhou. Você precisou se arrepender dos seus maus caminhos. Você precisou ajustar a sua caminhada diante de Deus. Eu costumo usar uma figura de que o caminho de Deus ele é reto. O caminho de Deus é reto. Jesus é um caminho reto, tá? Jesus ele é o princípio, ele é o fim, ele é o caminho. Ele é o alfa, o ômega e ele é o caminho. Mas a caminhada do homem é sinuosa. Às vezes o homem está no caminho, às vezes está fora. Aí volta para o caminho, aí vai para fora e volta. Então a caminhada do homem, por ser imperfeito, por ter dificuldades, por estar em santificação, é comum que o homem por vezes está no caminho, mas aí comete um desatino fora do caminho. E depois retorna ao caminho, sai do caminho. Isso acontece, é a caminhada natural. Só que qual é a diferença aqui? Quando você reconhece o seu erro, aí vem a obediência, e você retorna ao caminho. Então no final da sua caminhada, qual é a promessa? É como se Deus dissesse assim: você é imperfeito, você falhou bastante, mas por amor ao sacrifício do meu filho Jesus, você que antes estava fora do caminho, voltou ao caminho, e por amor, misericórdia, por graça, você está aprovado. Entra no gozo do seu Senhor. É promessa de Deus para a nossa vida. Uma vida plena com Ele, a recuperação daquilo que nós perdemos no passado, com o pecado original, quando a desobediência passou a determinar sobre a vida do homem. Mas aí Deus ofereceu a oportunidade daquilo que Paulo chama de ministério da reconciliação. E esse ministério da reconciliação é personificado na pessoa sacrossanta de Jesus, que basta você abrir o seu coração para Ele, você tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você possa novamente estar em encontro, em concordância com aquilo que Deus estabelece, uma vida de obediência, que por vezes você vai falhar porque você é humano, mas que pela misericórdia de Deus você pode voltar ao caminho, enquanto o relógio ainda não chegou no final. E aí Deus, no final da sua caminhada, diante de toda a sua dificuldade, Ele vai dizer assim: foi difícil para você, mas você voltou ao caminho, você se esforçou, não por mérito seu, mas pelo sacrifício de Jesus, pelo sacrifício do meu filho, você buscou a reconciliação e você tem a minha aprovação. É a promessa de Deus para a nossa vida e nós precisamos crer nisso. Precisamos permanecer fiéis a essa palavra. O mundo vai te oferecer muitas coisas. O mundo vai te oferecer todas as possibilidades de você desobedecer a Deus. Pessoas vão influenciar para que você saia do caminho. Satanás vai trabalhar, pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, na sua escola, próximo a você, para que você se desvirtue, para que você se afaste. Não permita que isso aconteça. Permaneça na obediência a Deus. Deus nunca prometeu facilidade. As dificuldades foram descritas pelo próprio Senhor. As aflições, o próprio Jesus alertou.
Mas isso não significa que a você e a mim é dado o direito de desobedecer a Deus, de trilhar o caminho da desobediência que vai à condenação. Mas a possibilidade que nós temos, um caminho com Deus, um caminho da obediência, que produzirá salvação, aprovação eterna de Deus e uma morada plena na sua presença, ela é estabelecida, ela é real e ela é para todos nós. E chegamos ao final, irmãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Guarde a tua casa, guarde a tua vida, guarde a tua família. Que o Senhor continue despertando no seu coração o desejo de obedecê-lo e que você rechace a desobediência em nome de Jesus. E até a próxima aula, querendo Deus.